Fala, minha gente amiga e concurseira, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo semanal aqui no canal do Linde, canal do professor Linde. Você tem conteúdo de primeira aqui, você que vai fazer concurso, né, e tá precisando de uma forcinha em redação, o melhor conteúdo tá aqui no nosso canal, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre persuasão, Persuasão, que é um método muito importante, ou que é, melhor dizendo, um instrumento muito importante para quem vai fazer redação dissertativa argumentativa. E como nós estamos aí na iminência do concurso da Polícia Militar de Pernambuco, e nós estamos soltando aqui sempre vários vídeos voltados para esse concurso, para esse certame, então você fica atento para saber o quanto que a persuasão é importante para um texto dissertativo argumentativo. Por quê? Porque a sua finalidade é convencer o leitor. Nesse caso, o examinador, a banca, o instituto, a OCP, tá bom? Vem comigo, vem com a gente, dá uma olhadinha aí na nossa telinha e vamos estudar um pouco sobre persuasão na redação, persuasão no texto argumentativo, tá bom? Simbora! Você sabe qual o principal motivo, o principal objetivo do texto argumentativo? Pois é, o principal objetivo do texto argumentativo é convencer o examinador da sua veracidade, de sua veracidade e credibilidade. Dessa forma, na argumentação predomina a defesa de uma tese e a tentativa de validar a ideia defendida e refutar posicionamentos opostos. Então, o texto dissertativo argumentativo tem por objetivo convencer, defender a tese com o intuito de convencer de que aquela ideia que está sendo defendida, ela é verídica, ela faz sentido, ela tem fundamento, tá bom? Característica da persuasão. Vejamos. Primeiro, defesa de determinado ponto de vista a partir de um problema. Bom, a partir daí você vai elaborar uma tese, vai defender um ponto de vista a partir de uma problemática. Vejamos. Se falamos da violência contra a mulher, obviamente que isso é um problema social gravíssimo, e você vai defender a sua tese, você vai procurar meios para saber de onde vem, qual a origem, o que é que faz com que a violência contra a mulher venha aumentar. Ou poderia ser outro tema, sobre o desemprego no Brasil. Você vai tentar ver elementos que faz com que o desemprego no Brasil aumente, tá? Então, a partir daí você elabora a sua tese para fazer a defesa do seu ponto de vista. Vamos supor que você, ao falar sobre a violência contra a mulher, você destacou dois fatores importantes. Primeiro, o machismo estrutural, que é coisa que já vem há décadas ou há séculos, e a sensação de impunidade, que as pessoas fazem, cometem diversos delitos, inclusive pratica a violência doméstica, sem medo de ser penalizado. Por quê? Porque a pessoa tem essa sensação, tem essa ilusão, né? essa sensação de que a justiça não o alcançará. Então, você começa a desenvolver a sua tese e a defender esses dois pontos de vista. Grosso modo, você vai dizer que, dentre várias causas, a violência contra a mulher ela é mais reincidente devido justamente a essa questão, o machismo estrutural e a sensação de impunidade. Então, você vai defender o posicionamento, aí vem a letra B, né? Crítico, científico, temos que evitar aí argumentação vaga, temos que trabalhar com uma linha social ampla, uma visão de mundo, né? Um mundo de evidência bem interessante, porque nós vivemos no mundo. Como nós vivemos no mundo, em sociedade, vivemos em grupo, nós temos uma organização social que ela é vivida nas trocas de relações, nas trocas de atividades e tudo isso, e que é regido por um ordenamento jurídico. Então, é muito importante que a gente possa estar atento ao pensamento crítico científico.
não desprezar a questão dos direitos humanos e tantas coisas, e o nosso ordenamento jurídico também. Outra característica é busca mudar comportamento. Quando você quer convencer uma pessoa de algo, você tenta mudar o comportamento daquela pessoa. Você tenta mudar a opinião ou o comportamento daquela pessoa. Assim também, quando o examinador pegar a sua redação, o seu argumento deve ser tão eficiente ou eficaz, de modo que a banca consiga elevar a sua pontuação, porque você conseguiu mudar o comportamento. Olha, a ideia da banca era te dar 0, pode ter certeza disso. Mas, a partir da sua argumentação, você levou o examinador a mudar de ideia, a mudar de comportamento, para alterar a sua nota. Segundo ponto, passo a passo para persuadir na redação. Isso aqui é muito importante. Primeiro, eu já disse, elaborar bem a sua tese. Deixar claro os 2 fatores que você vai argumentar no desenvolvimento e as consequências também, que é muito importante ser abordado. Fazer citação é muito importante, por quê? Porque quando você faz uma citação de um autor, você está, de certo modo, legitimando tudo aquilo que você falou. É como quem diz assim, o que eu disse aqui, alguém já falou em uma publicação. Terceiro ponto, apresentar dados ou estatística também é muito importante. Quarto ponto, fazer seleção de ideias. E isso é muito importante porque antes de você fazer a sua redação, é preciso selecionar ideias para saber quais dessas você pode aplicar no seu texto, tá bom? Então, a seleção de ideia, antes mesmo de fazer a redação, é indispensável. Deve também apresentar exemplificações, tá? Exemplos de situações que podem confirmar ou refutar aquilo que você está defendendo. A ideia que está defendendo. Ou melhor, refutar ideias opostas, não a que você está defendendo. Evidenciar causas e consequências. Isso aí a gente já falou. Todo problema tem sua causa. Você vai destacar 2 causas, ou uma, depender de como vai fazer a sua abordagem. Você vai destacar a causa e, para toda causa, tem que haver consequência, né? Se você tem febre, logo você tem um indício de que tem alguma coisa de anormal no seu corpo. De repente você descobre que tem garganta inflamada. Essa garganta inflamada vai gerar, essa garganta inflamada é quem está gerando essa febre, é o que está gerando outras consequências no seu corpo, né? Como talvez a indisposição, é isso? Aquela falta de ânimo, tá? Tudo isso, tá? Sem falar na dor em si que ela vem produzir. Então, na redação não é diferente. Tem que ter causa e tem que ter consequências também. Deve realizar proposta de intervenção. A proposta de intervenção são aquelas medidas que você apresenta para sugerir que haja uma mudança de concepção, que você consiga transformar aquela realidade, tá bom? São medidas, como, grosso modo falando, para resolver o problema em evidência. E aqui, a última parte da nossa aula de hoje, o que deve ser evitado na persuasão, quando você se propõe a persuadir alguém, tá? Bom, deve-se evitar, primeiro, divagações na abordagem, né? Tem que ter cuidado para não fugir da ideia principal. Às vezes você está argumentando algo e, de repente, vai saindo pela tangente, vai modificando toda a sua ideia, vai desconstruindo aquela participação textual, né? Aquela parte a parte do texto, você acaba desconstruindo a progressão textual, melhor dizendo, você vai desconstruir e acaba fugindo da ideia principal. Tangenciamento ao tema. O que vem a ser o tangenciamento ao tema? Seria abordagem de questões rasas, você abordar de forma bem rasa aquilo que você propõe a defender.
Deve-se evitar também teorias conspiratórias, porque não tem nada de científico nisso, né? Então você tem que ter muito cuidado para não apontar teorias conspiratórias. Tem que ter cuidado também para não ter posicionamento contra direitos humanos, tá? Tem que ter muito cuidado para não se posicionar contra direitos humanos. Isso aí você vai perder muita nota. Em algumas situações, como é o caso do Enem, você chega a zerar a sua redação, tá? Lembra que no início eu falei que a gente é regido, nós que vivemos na sociedade é regido por regras, por normas. Nós temos um ordenamento jurídico, um ordenamento jurídico pátrio, que é do próprio país, e temos também as convenções em que o Brasil participa mundo afora e que devem ser respeitadas também, tá? Então, nada de posicionamento contra direitos humanos. Você também tem que ter cuidado, já falamos, e vale a pena reforçar, argumentos contrários à ordem legislativa vigente, à Constituição e às leis do Brasil, tá? Você tem que ter cuidado também com a negação da ciência. Cuidado mesmo com a negação da ciência, porque hoje, principalmente em temas voltados para a área de saúde, em que é determinante o uso da ciência, você tem que ter cuidado para não haver a negação da ciência, tá? A ciência, mesmo com suas falhas, a ciência a gente sabe que é falível, né? Passível de discussão, de dialética, tudo mais, mas a ciência trabalha com a repetição, com a observação, com o teste, com tudo, para que, no final das contas, ela possa estabelecer aquilo que seria uma verdade universal. Contudo, mesmo a ciência sendo falível, tá? Ainda assim, a gente não deve negar a ciência quando estiver produzindo o nosso texto, tá bom? E por fim, e o mais importante, não cometa fuga ao tema. Se você vai fazer uma redação sobre o norte e de repente você começa a escrever sobre o sul, aliás, começa e termina falando sobre o sul, então você fugiu completamente do tema, tá bom? Então isso se dá como fuga, isso é conhecido como fuga total ao tema. É prejudicial e você tira 0. Se a redação é sobre o norte e você fala sobre norte e leste, então há uma fuga parcial. Você não vai tirar 0, mas vai perder uma quantia significativa de pontos, tá bom? Então tá aí. É muito importante que você que você possa utilizar bem a arte da persuasão. É preciso que você venha persuadir bem na sua argumentação, no seu texto, para que possa convencer a banca e que você possa também majorar sua redação, tá bom? Muito obrigado por ter acompanhado esse nosso encontro de quarta-feira e até a nossa próxima videoaula. Um abraço e vamos majorar. Tchau, tchau.